Olá! Até agora, no curso, nós temos nos concentrado principalmente em falar, em discutir como descrever, como examinar, como explorar ou comunicar informações sobre a variação de um atributo dos dados por vez, de uma variável por vez. Nós exploramos como descrever posição, espalhamento ou dispersão, de várias maneiras, centro, para uma variável ou para um atributo dos dados por vez. Isso certamente é muito útil, mas não é uma imagem, é uma imagem que pode ser levada adiante ainda, A gente pode tornar mais complexa ainda essa imagem ao descrever os dados, dando o próximo passo, que é criando maneiras de explorar e descrever conjuntos de variáveis. No primeiro momento, conjuntos de duas pares de variáveis. Descrevendo não apenas como cada uma delas varia, mas descrevendo também como elas variam juntas, descrevendo a covariação delas. A variação delas separadamente significaria dizer que eu estou examinando qual é a distribuição de temperatura e a distribuição de vento, por exemplo, de João Pessoa na Paraíba, e a covariação delas significaria dizer que eu estou examinando como variam juntas essas duas variáveis. Quando o tempo está mais quente, em geral, eu tendo a ter mais vento ou menos vento. Ou o vento é independente da temperatura. Há dias de muito vento e pouco vento com igual chance, independente de se esses dias são quentes ou não. São todas maneiras, essas formas que eu elenquei, que eu hipotetizei agora, são maneiras de descrever como os valores das duas variáveis podem ser percebidos juntos. Se quando uma delas tende a ter valor mais alto, a outra também tende a ter valor mais alto. Se quando uma delas tende a ter valor mais alto, a outra tende a ter valores mais baixos. Isso seria verdade, por exemplo, se quando há mais vento, a temperatura tender a ser mais baixa numa cidade. E eu estou falando sempre tender, porque a relação ela pode ser muito óbvia. Pode ser que sempre que cada grau de vento cause o aumento de cada unidade de incremento de vento, cause uma unidade de incremento ou de decremento na temperatura, mas pode ser que essa relação não seja também tão óbvia assim, tão determinística assim, porque existem outros fatores que influenciam na temperatura, existem outros fatores que influenciam no vento da cidade. Você não consegue entender um desses fatores simplesmente a partir do outro. Então nós queremos descrever relações desse tipo levando em conta as variadas maneiras e intensidades que essas relações podem ter. Para isso a gente vai mobilizar um conceito comum na estatística e até no senso comum, que é o da correlação, a descrição de uma relação de uma variável com a outra e da outra com a uma, ao mesmo tempo, considerando nesse momento pares de variáveis. A gente vai explorar no futuro como descrever relação entre mais do que pares de variáveis, mas é importante entender bem, explorar bem, nesse momento, o exame e a descrição de relações entre duas variáveis. Assim como em outros momentos do curso, a gente vai começar de um exemplo concreto, onde eu vou motivar, a gente vai aplicar um processo e conceitos para examinar a relação entre pares de variáveis, e depois a gente vai falar sobre a intuição matemática, a formalização matemática de sumários para a descrição de correlações, de relações entre variáveis em certas situações. Então, o dado que eu vou usar como motivador é o dado da tese de doutorado de Nigine Oliveira, feita na UFCG. A Nigine estudou um tema que eu acho super interessante, eu participei, fui orientador da tese. Nigine estudou como se comportam pessoas de diferentes países em sites de perguntas e respostas técnicos. Notadamente, Nigine estudou aqui o Stack Overflow, overflow.com, esse site aqui, para onde todo mundo que programa já foi em algum momento chegar, examinar uma pergunta aqui, encontrar uma pergunta que responde um problema que você está tendo aqui, por exemplo, isso aqui em Node.js, e aí ver peguei um exemplo que não tem resposta aqui, vou procurar um exemplo que tenha respostas.
E aí aqui estão as respostas, as pessoas, né, podem adicionar várias respostas, podem comentar nas respostas, voltar, editar, podem fazer uma série de coisas. E aí Nijini estudou como o comportamento das pessoas de diferentes países varia, né, levando em conta várias características desses países. Eu vou usar esses dados, então, como situação para a análise dos dados. Tá? Eu vou carregar, como sempre, os pacotes Tidyverse here, vou ler os dados aqui, tá? E vou mostrar aqui do que consiste os dados. Bom, Nijini, na verdade, estudou mais de um site, mas eu vou me ater aqui ao Stack Overflow, né? E aí, nesses dados aqui, cada linha dos dados, cada item, portanto, né, aquela observação, descreve o comportamento das pessoas, né, de um país no Stack Overflow. Nijini decidiu maneiras de quantificar, decidiu dados que ele gostaria de produzir sobre a atuação das pessoas no Stack Overflow, no tempo desde o início do site até o momento que ele estudou. E aí ele criou os seguintes descritores de como funciona o site, de como funciona a atuação das pessoas de um país no site. Vou começar aqui pelos mais simples. Ele pegou o número de usuários que ele identificou que são daquele país. Então, por exemplo, está aqui a Argentina, tem perto de 3.000 usuários que ele identificou. A Austrália tem perto de 12.000 pessoas usando o site que ele identificou como sendo australianas. Depois ele pegou dessas aqui, que proporção já respondeu alguma coisa no site, já perguntou, editou, comentou alguma coisa no site, né? Ele quer saber como essas pessoas, como varia o comportamento dessas pessoas no site. E aí, se eu olhar aqui, por exemplo, a gente já, né, se eu quiser explorar como funciona, vou me concentrar aqui no comportamento de responder a perguntas no site. Então, se eu olhar aqui os dados, posso, por exemplo, poderia começar explorando aqui, né, vendo por exemplo, como é a distribuição da proporção de pessoas, né, que respondeu alguma coisa no site. Isso aqui é tudo semelhante ao que a gente vem discutindo nos vídeos anteriores. Aqui cada tracinho é uma pessoa de um site, uma pessoa do site, né, que a gente tem, é um país, aliás, desculpa, as pessoas de um país no site. Nós temos aqui, eu guardei aqui já apenas os dados do Stack Overflow, que tem pelo menos, os países têm pelo menos 200 usuários. Isso é semelhante ao que o Nijini usou na análise da tese dele. E são 70 observações. Tá? São 70 observações no nível do país. São 70 países. Cada país é um tracinho aqui. E a gente vê que os países variam entre 30% e 70% das pessoas, né, que têm login no site tendo atuado, tendo respondido alguma pergunta. A distribuição é mais ou menos simétrica. Posso tentar colocar um pouquinho mais de detalhe aqui para ver. Vejo que é um pouco menos simétrica, ela é mais concentrada em valores relativamente altos, né, e não tem cauda longa, podia ir até 0 de um lado, podia ir até valores maiores do outro. Mas bom, isso para dizer que essa variável que nos interessa mais, e eu já dei uma olhada nela. O que é que a gente hipotetiza que pode, né, que a gente gostaria de saber se tem, de descrever junto com esse comportamento no site? Eu gostaria de saber se há características dos países que estão relacionadas com o quanto quantas pessoas respondem mais no site. Por exemplo, Nijini estudou se nos países onde as pessoas têm mais domínio de inglês, e existe uma medida para isso chamada EPI, se nos países onde as pessoas têm mais domínio de inglês, as pessoas, né, existe uma maior proporção de pessoas que chegou a responder algo no site. Talvez as pessoas tenham login, mas não respondam no site, existe essa dificuldade do inglês, né? Ele também examinou se nos países onde existe mais internet, e aí talvez as pessoas estejam mais acostumadas, mais, né, imersas na tecnologia, as pessoas também respondem mais perguntas. Se nos países onde há um maior PIB, maior produto interno bruto, em inglês GNI, se existe uma relação entre essa característica econômica e a atuação das pessoas. As pessoas dos países mais ricos tendem a contribuir mais no site. Ou se as pessoas que contribuem mais tendem a ser dos países mais ricos, né? Estou falando de correlação, se os valores, estou querendo saber se quando os valores de uma coisa
estão mais altos, os da outra também estão mais altos ou estão tendem a estar mais baixos. Existe uma relação. Se quando uma se move, né, a outra tende a se mover também. Se quando uma varia, a outra tende a variar também. Nesse momento a gente só está vendo variação nos dados, né? Não dá para falar sobre o que causa essa variação. A causalidade existe fora dos dados, não existe nos dados, não existe na análise de correlação que a gente está fazendo. Né? Você vai ouvir sempre esse moto de que correlação não é causalidade, ela é co-ocorrência de valores altos e baixos sistemática, mas não necessariamente a gente consegue com esses dados dizer o que é que está causando essa variação. Bom, voltando aqui para fins práticos, tem uma outra coisa que a gente vai usar essa medida aqui chamada PDI. O PDI ela é chama-se Power Distance Index, ela é uma medida desenvolvida por um grupo de sociólogos que diz o quanto uma sociedade ela é hierárquica ou horizontal. Um alto PDI quer dizer que é uma sociedade onde subordinados respeitam e temem muito os seus superiores, enquanto um baixo PDI é uma sociedade onde cada pessoa se sente empoderada e se sente à vontade para colocar suas opiniões, para criar conflito, né? Conflito no bom sentido, e para se colocar. A gente quer saber se, por exemplo, países onde existe uma relação muito hierárquica, talvez as pessoas se sintam menos confortáveis de desafiar, né, se desafiar a responder uma pergunta. Talvez as pessoas receiem de adicionar uma resposta a mais no site quando já existe uma resposta antes, porque elas tendem a não se colocar. A gente está interessado em ver isso. E por fim, a gente tem alguns dados aqui embaixo que são relevantes. A gente tem a latitude e a longitude dos países. Você vai ver por que isso é relevante oportunamente. Vamos agora fazer o que a gente normalmente faz, que é, antes de usar os dados, explorá-los um pouco. E aí, para explorar os dados, eu vou pegar um atalho no interesse do tempo aqui do vídeo. Eu vou usar uma biblioteca que sobre a qual a gente não conversou ainda, chamada Skimmer. A Skim é de dar uma olhada rápida, né? Dar uma folheada. Skimmer seria um folheador. E aí eu vou substituir essa visão aqui. Eu poderia sair explorando os histogramas todos, as distribuições todas. Eu vou pegar um atalho com essa função chamada Skim, aqui da biblioteca Skimmer, tá? E aí o Skimmer vai me dizer aqui, olha, os dados que eu estou usando, que eu estou chamando essa variável com o nome dados, eles são, eu tenho 69 observações com 21 colunas, tá? Dessas 7 são texto e 14 são numéricas, a gente é mais ou menos intuitiva qual é qual aqui. Para cada uma das variáveis, ele vai me dizer, das variáveis que são texto, né, ele vai me dizer aqui quantos valores diferentes eu tenho. Então, por exemplo, para site eu só tenho um valor, porque eu só tenho Stack Overflow. Para país eu tenho 69 países, por aí vai. Os outros dados a gente não vai usar aqui. Para os valores numéricos, ele vai me dizer aqui, além de... ele vai começar me dizendo para quantos tem valores faltantes, e aqui é relevante saber que aquela medida que eu falei de quanto penetração de inglês num país, né, o quanto um país fala de inglês, a população de um país fala inglês, ela é uma medida que não existe para muitos países. Então, dos 69 que nós temos, há 20 que não tem essa medida. A medida de internet eu não tenho em 2 países, de PIB eu não tenho em 3 países, por aí vai. Além disso, eu tenho aqui alguns sumários para facilitar, né, que eu me intere um pouco dos dados, e tenho uma parte que eu gosto muito aqui, umas miniaturas de histograma para que eu possa examinar quais são as variáveis que têm distribuição simétrica, como por exemplo aqui a proporção de pessoas que editaram é bastante simétrica, a proporção de pessoas que responderam a alguma pergunta é um pouco menos simétrica, né, mais enviesada para a direita. O PDI que eu falei também é razoavelmente simétrico, mas por exemplo o número de usuários não é nada simétrico, é uma distribuição muito concentrada em pequenos valores, né? Ou seja, tem muitos países com poucos usuários e tem alguns poucos países com muitos usuários, porque tem essa cauda à direita aí do histograma grande, semelhante à cauda que eu tenho para o PIB também. A gente sabe que a maioria dos países tem um PIB relativamente baixo, enquanto um pequeno número de países é bastante rico. É isso que a gente está vendo aqui nos dados. Então, portanto, tem uma coisa curiosa aqui, né? Você vê que a longitude ela é bastante concentrada em valores baixos aqui, quer dizer, valores médios, desculpa aqui, que eu imagino que queira dizer
próximo do Equador, não, né? A longitude 0, ela é, talvez esteja dizendo um lado do mundo, né? Esquerda, direita, oriente e ocidente. Latitude é para cima, para baixo. A latitude é mais interessante de ver porque tem mais valores altos aqui, isso quer dizer que eu tenho mais países que estão no hemisfério norte, né? Do que países que estão no hemisfério sul. Mesmo sem o eixo, dá para entender isso aqui e decidir explorar de outra maneira esses dados. O Schema é um pacote que eu acho muito legal para ter essa visão rápida aqui. Ele não é um pacote, você não vai colocar isso tipicamente num relatório, as pessoas, o seu público frequentemente não vai entender isso, você não vai colocar isso num artigo, mas eu acho que é uma forma legal de pegar um atalho para explorar os dados rapidamente antes de fazer uma análise, especialmente se você estiver gravando um vídeo. E aí vamos para o principal, né, ponto que nós queremos explorar aqui juntos, que seria a relação entre algumas dessas variáveis. Eu estou interessado particularmente na variável de proporção de pessoas que respondeu algo no site, e eu quero começar examinando se existe uma relação dessa variável, como é a relação dessa variável, com a variável de penetração de inglês, de fluência de inglês dos diferentes países. Então eu vou pegar os dados aqui, vou fazer como nos processos anteriores que nós fizemos de exploração, eu vou começar mostrando uma visualização de dados que dá apoio, que apoia, né, um exame e uma intuição primeiro geométrica de correlação, e depois a gente vai discutindo pormenores e conceitos associados. Tá? Então eu vou fazer aqui a visualização que é uma das mais comuns no mundo da estatística, né, que é muito semelhante a coisas que nós já usamos antes no passado. Vai ser um gráfico de pontos, onde eu vou colocar num eixo horizontal ou vertical uma das variáveis cuja relação eu quero examinar, e no outro eu vou colocar a outra variável. Portanto, eu estou tratando como se fosse normal, né? Mas é importante ressaltar que eu estou examinando aqui a relação entre duas variáveis que são numéricas, né? Depois a gente pode comentar como fazer isso em outras situações, eu tenho variáveis categóricas, mas aqui eu estou examinando a situação de duas variáveis numéricas. Tá? E aí vou fazer uma primeira visualização, estou fazendo como antes, né? Começando por um gráfico de pontos. Esse gráfico de pontos, em função de duas variáveis numéricas para examinar esse tipo de relação, tem um nome específico, a gente chama ele de gráfico de dispersão ou scatter plot. Tá? Ele é uma ferramenta muito útil, muito comum na estatística. É legal você conhecer bem esse nome. É um gráfico de pontos que tem um nome especial. E aí, lembra que cada ponto desses aqui é o grupo de usuários de um país. Tá? E aí a gente pode começar a examinar a relação entre os valores assumidos por EPI e os valores de proporção de pessoas que responderam. Tá? Vou chamar os valores de atuação, EPI e atuação. E aí, uma primeira coisa que é muito legal desse gráfico de dispersão é porque o ser humano ele é muito bom em olhar um conjunto de pontos, né, e ver formatos, e ver manchas. Né? A gente consegue ver, espero que você esteja vendo também, que existe uma tendência, assim, existe um corpo, né? Você consegue ver um corpo, um coletivo de pontos, que está mais ou menos desenhado na diagonal, descendo da esquerda embaixo, subindo da esquerda embaixo para a direita em cima. Né? Os pontos que estão mais à direita, eles tendem a estar mais altos do que os pontos que estão mais à esquerda. Eles não estão necessariamente mais altos. Né? Esse ponto aqui, ele está mais baixo do que o ponto que vem imediatamente antes dele, que está mais à esquerda. Mas se eu pego o conjunto de pontos que está numa região mais à direita, ele está, em geral, mais alto do que um conjunto de pontos mais à esquerda que ele. Tá? Isso quer dizer que quando estar mais à direita significa ter valores maiores de EPI, estar mais para cima significa ter valores maiores de atuação. Isso quer dizer que os países, os grupos de pessoas tendem a ter valores maiores de atuação quando tem valores maiores de EPI. E vice-versa. Os países que têm valores maiores que têm proporção maior de atuação tendem a ter valor maior de EPI. Existe, então, aparentemente aqui no gráfico, uma tendência, né, uma relação de tendência entre os valores de penetração de inglês e os valores de atuação no Stack Overflow para usuários de diferentes países.
Tá? Se um país tem maior domínio de inglês, eu espero, né, os usuários dele os usuários daquele país tendem a ser mais ativos na produção de respostas, em proporção, tudo da forma como a gente mediu, né, no atributo. E vice-versa, os países que têm maior atuação no Stack Overflow tendem a ser aqueles que têm maior fluência em inglês. Né? Lembra sempre isso. Estou falando que quando o valor de uma dessas variáveis é observado maior, o da outra tende a ser maior também. Não estou dizendo que no mundo isso acontece porque as pessoas que falam mais inglês respondem necessariamente mais, ou se é porque as pessoas que respondem mais aprendem mais inglês e aí, né, aumentam a fluência do seu país. Não dá para dizer isso a partir daqui, dá para dizer o que a gente está observando nos dados, que é a concorrência de valores, né, um padrão na concorrência de valores nos dados. Bom, aí uma primeira coisa que a gente escreveu então é que parece existir uma relação, e essa relação ela é tal que quanto maior o EPI, maior, né, a proporção de atuação. E isso é verdade tanto para valores baixos de EPI quanto para valores altos de EPI. Né? Essa relação ela é, além de positiva, que quando uma variável cresce a outra também tende a crescer, ela também é linear. Né? O efeito de eu andar de 40 para 45 aqui na EPI me dá um aumento esperado, né? A mancha sobe, um aumento esperado na atuação, a mancha dos pontos sobe numa velocidade semelhante a quando eu vou aqui de 60 para 65. Essa é a definição de linearidade. A linearidade significa que uma linearidade na relação entre duas variáveis é uma relação que ela é a mesma para qualquer valor das duas relações, das duas variáveis. Tá? O aumento em y é o mesmo se eu vou de x para x, se x vai de 1 para 2 ou se x vai de 101 para 102. Tá? Em qualquer região do eixo horizontal, se eu ando 1 centímetro para a direita, eu espero andar a mesma quantidade, né, para cima no eixo vertical, seja bem à esquerda do eixo, seja bem à direita do eixo, a relação é semelhante. Essa relação ela está assim e ela é simples assim, mas ela poderia ter muitos outros formatos. Tá? Ela poderia ser, imagina uma relação entre o quanto você pratica do seu hobby e o quanto você fica feliz no fim da semana. Se você não praticou seu hobby, seja ele qual for, você vai ficar pouco feliz. E aí pode ser que quando você pratica uma quantidade do seu hobby, essa sua felicidade vai crescendo, mas se você passar a semana inteira, né, se dedicando apenas ao seu hobby e não trabalhar, você vai ficar infeliz por vários motivos que tem a ver com o seu emprego, provavelmente. Então essa relação também ela é tal que ela é positiva até certo ponto, mas se ela passar de um certo limiar, ela se torna negativa. Né? Ela é positiva e negativa. As relações elas podem ser muito mais complexas do que simplesmente uma linear assim. Tá? A gente está falando que a relação ela pode ter vários formatos. E aqui esse é um primeiro formato que é muito importante, mas quero logo dizer que ele não é o único. Então já falamos de sinal, falamos de formato. Tá? Uma outra coisa que é interessante de notar é que a relação ela pode ser mais forte ou mais fraca. Tá? Uma relação ela é mais forte se a tendência ela é muito clara. Se, por exemplo, existem poucos pontos mais à direita que não estão mais acima do que os pontos que estão mais à esquerda. Quanto mais bagunçada essa relação for, menos forte ela é. Quanto mais determinística, mais forte ela é. No caso mais forte possível, sempre que você aumenta o EPI, você aumentaria a atuação dos países. Tá? Vai existir uma medida de força. Então, deixa eu até organizar aqui. A gente já falou até agora aspectos de uma relação. A gente já falou de formato, a gente falou de sinal, se ela é positiva ou negativa, se ela é positiva sempre, negativa sempre, se ela é linear, não é linear, né? São combinações de formato e sinal. Sinal seria positivo e negativo, e formato seria linear ou outros formatos. A gente pode falar já de outros formatos aqui, vou colocar por enquanto tudo num bolo só. A gente falou também aqui de intensidade, uma relação mais forte ou menos forte. E, finalmente, tem uma coisa importante
está o tempo todo descrevendo uma tendência é uma forma de regra, né? Que se aplica a um caso geral, mas toda regra ela tem, além do caso geral, exceções, pontos fora da curva. Por exemplo, repara como esses pontos que estão aqui embaixo, especialmente esses dois aqui, eu acho, ou esses três aqui, eles se comportam diferente da tendência geral, né? Eles estão muito abaixo do que os demais pontos que estão na mesma faixa de EPI dele, né? Eles têm valores bem mais baixos de atuação do que esses países aqui bem à esquerda, né, que seriam aqueles onde eu esperaria, onde haveria uma tendência de ter a menor atuação, menor proporção de atuação. Sem eles, né, deixa eu até rolar aqui um pouquinho, ó, sem eles fica muito mais clara a relação entre as duas variáveis. Eles são pontos que têm um comportamento diferente, né? São pontos que fogem à tendência. Você pode chamar eles dos famosos pontos fora da curva, ou pontos fora da reta. Aqui no caso, tá? São pontos que são exceções, são pontos extremos na relação entre as duas variáveis. E aí, repara, são 4 aspectos da relação entre duas variáveis, entre dois atributos, que todos juntos descrevem a relação entre as duas variáveis. Qualquer uma desses quatro aspectos sozinho, ele é incompleto, né? Ele descreve pouco do que a gente está vendo aqui nessa visualização. Eu vou, aliás, para esses dados, inclusive, dar uma olhada aqui em quem são esses países. Esse é um aspecto que eu acho que é um pouco interessante de ver, né? São os países que têm a proporção do que respondeu. Vou fazer um filtro simples aqui abaixo de 0,40 alguma coisa aqui, 0,41 talvez. E aí são países aqui, eu estou falando de, deixa eu ver aqui, 3, 6, 9, 3, 6, 7. Acho que eu peguei mais gente do que eu queria aqui. 41 e API maior do que 45. Deixa eu ter certeza que eu não estou pegando aqui. Ninguém tem NA aqui. 367, agora sim, 367. São os 7 que eu queria. E são todos países, você vê, que estão na Ásia, né? São países que têm um nível de inglês mais alto do que relativamente alto, né? Mas uma atuação relativamente baixa comparado com os outros países que têm o mesmo nível de inglês. Então, seria uma forma de entender quem são os pontos extremos também. Agora, além de olhar os pontos extremos, eu queria exemplificar mais formatos de relação para a gente exercitar essa descrição de formatos. E aí, por exemplo, deixa eu mostrar aqui como é a relação entre o nível de hierarquização da sociedade, lembra da dimensão quantitativa de cultura, de aspectos culturais que a gente está usando nos dados aqui, e a mesma variável de resposta. Mesma visualização que estou fazendo aqui, mesma estética, mas olha como o comportamento é diferente. Tá? Quando eu olho aqui, os pontos eles tendem a subir quando eu vou mais para a direita, né? Nessa outra variável, os pontos tendem a descer quando eu estou indo mais para a direita. Vê se você olha de longe assim e vê uma mancha que esses pontos estão formando. Talvez até possa facilitar assim. Deixa eu ir aumentando aqui, a gente vai vendo assim. Essa mancha vai ficando mais clara. Você dá para ver que os pontos que estão aqui à esquerda eles tendem a ser mais altos do que os pontos que estão indo mais para a direita. A relação vai ficando menos clara, né? Quando eu chego aqui dos 50 em diante, mas dá para ver que ela existe, que ela é uma relação que é negativa agora, né? Quando eu aumento o PDI, o que acontece com a outra variável é que ela diminui, e vice-versa. Quando eu aumento, quando eu observo pontos de valor mais alto de atuação, o valor esperado do PDI tende a aumentar. Quando eu baixo uma, eu subo a outra, quando eu subo uma, eu baixo a outra. Isso é o que a gente chama de uma relação negativa. A relação anterior era positiva, essa relação é negativa. Ela também tem um formato que não parece muito diferente de uma linha, né?
formato de linha é o formato linear, eu consigo imaginar uma linha aqui descrevendo o que está acontecendo, né, com a mancha de pontos, ou com a média dos pontos, a média da atuação na medida que o PDI aumenta, ou a média do PDI na medida que a atuação aumenta ou diminui, ou outra forma de entender isso aqui geometricamente. Mas agora o importante é perceber que ela é negativa. Eu tenho uma relação aparentemente linear, negativa. Difícil dizer se ela é mais forte ou mais fraca, inclusive os pontos estão confundindo a gente, né? Vou colocar os pontos parecidos aqui. Os pontos aqui eles parecem estar mais bem comportados, mais perto, assim, mais dirigidos em torno de uma linha, do que nessa outra figura aqui. Me parece que a correlação aqui, a relação aqui, ela é menos forte. Tá? Há mais desordenação, especialmente aqui, né? Desordenação de uma variável quando eu vou aumentando a outra, especialmente aqui nos valores altos de PDI, eu tenho uma relação menos forte. A outra coisa que a gente falou, além dessas, né, de força, sinal e formato, é a observação de pontos que fogem à tendência. Está menos claro para mim aqui que tem pontos realmente longe, talvez esse ponto aqui de altíssimo PDI, talvez esse ponto aqui de baixíssima atuação, mas no geral todos eles têm outros pontos perto deles, o que os torna menos pontos extremos e mais, né, sinal de uma relação mais fraca entre as duas variáveis. Uma terceira relação que ajuda a ilustrar para a gente também, né, situações possíveis de relação é uma onde eu posso olhar aqui a latitude ou a longitude. Eu vou olhar a longitude, a latitude eu acho que está nos países do norte, talvez tenha um comportamento diferente dos países do sul. As longitudes são países de oeste versus leste. Vou olhar a relação entre a longitude e a atuação das pessoas do país também no Stack Overflow. E aí, aqui já ficou mais difícil, né? Dizer o que está acontecendo, se existe uma relação. Eu não consigo, não está muito claro. Talvez existiria uma relação fraca caindo aqui, né? Quanto maior a longitude, talvez mais baixa um pouco a proporção, mas tem esse monte de pontos aqui que sugere que não existe, assim, uma relação clara, principalmente para esses pontos. Aqui eles não estão mais para cima nem mais para baixo, quando eu vou mais para a direita ou mais para a esquerda. Fica claro que não existe essa relação. Deixa eu ir além, né? Deixa eu mostrar exemplos agora um pouco sintéticos para descrever a relação, tá? Eu vou fazer aqui, vou fazer também visualizações dos dados em função do x e do y igual a responderam. Só que agora eu vou fazer um comportamento diferente, eu vou criar uma variável aqui antes de visualizá-la. Tá? Essa variável que eu vou criar aqui é uma variável completamente aleatória. Se ela é completamente aleatória, eu estou sorteando valores dela com igual chance, tá? Independente do valor de responder da atuação, ela não vai ter relação com a atuação. Ela só tem relação com aleatoriedade, com o gerador de números aleatórios. Aqui eu não estou usando a resposta aqui para decidir qual é o valor dessa variável aleatória. Tá? Então vou usar um gerador de número aleatório aqui de uma distribuição uniforme, isso aqui se chama Random Uniform Generator. Tá? E eu vou dizer aqui para ele que eu quero um número entre... um número de... Ops. Vou escrever aqui agora, aleatório. Isso aqui é um exemplo de situação onde não existe uma relação entre a variável que eu criei, a aleatória, e a variável de quantidade de pessoas que responderam. Vai vendo aqui os exemplos. Vai vendo aqui os exemplos e vê como não existe uma tendência clara de subida nem de descida praticamente em ponto nenhum do gráfico, né, da visualização, e por isso eu posso dizer que é uma situação onde eu tenho duas variáveis sem relação. Elas não têm uma relação positiva, elas não têm, né, a intensidade da relação é muito fraca, ou zero, ou nada, ou nula, né? O formato não é claro,
E aí, claro, eu não tenho pontos que fogem à tendência, porque todos os pontos, nenhum ponto segue a tendência. Deixa eu ir para um outro extremo aqui dessa situação. Se eu olhasse um gráfico, né, onde as duas variáveis têm uma super relação aqui, vou colocar uma outra variável que é muito parecida. Tá. Olha uma situação onde eu tenho aqui a variável muito parecida, eu vou definir ela como sendo duas vezes responderam prop mais 10. Uma função linear qualquer, quando eu visualizo as duas, existe uma relação muito forte. Vê que, né, nenhum ponto mais à direita está mais abaixo do que nenhum ponto mais à esquerda. Essa relação é totalmente monotônica e está numa linha perfeita. Essa é a definição de relação linear, né? Se eu colocar aqui, ao invés de uma constante, eu colocar aqui um gerador de números aleatórios, indo de n igual a... que responder o próprio que tem valores baixos, né? Indo de um mínimo de 1 até max de 10, max igual a 10. Tá? Eu vou criar uma relação assim, vou agora de 1 até 2 apenas. Ops. Muito parecido, eu acho que estou colocando números muito grandes. Deixa eu colocar aqui de ponto 1 até ponto 2. Pronto, agora sim. Eu criei um pouco de ruído, né? Adicionei um número aleatório. X aqui é igual a y, né? Muito parecido é igual à proporção de atuação, mais um número aleatório pequeno. Se eu vou aumentando esse número aleatório, olha como a relação vai ficando menos clara entre as duas variáveis. Ela ainda é linear, ela ainda é positiva, mas ela está ficando menos clara, fica sempre diferente, porque o gerador de números aleatórios vai gerar números diferentes, né? Mas esse é um exemplo de relação positiva, né? Linear, agora mais fraca, agora mais forte. Tá? Vê como ela se parece mais com a linha, ela parece mais determinística nessa situação do que na situação anterior. Só para fins de exemplificar, isso é uma relação negativa, linear e forte. Essa é uma relação negativa, linear e mais fraca. Percebe que sinal e força são duas coisas independentes. Uma relação pode ser positiva e forte, ela pode ser negativa e forte, positiva e fraca, negativa e fraca. Tá? E ela pode ser nula, inexistente, pode ser o zero também. Eu tenho o positivo, eu tenho a magnitude, a força, tenho o sinal e força, tá? E aqui pode ser positivo e forte, fraca, negativo e forte, fraca. E quando fica muito fraco, o zero independe de ser positivo ou ser negativo. O zero é tanto positivo quanto negativo. A outra coisa que está acontecendo aqui é que o efeito de aumentar uma unidade, né, quando eu vou de 1 para 2, né, e muito parecido, quando eu vou de 1 para 2 da proporção de atuação é muito parecido, né, e de 1 para 2 é uma unidade vezes, o delta vai ser 1 vezes menos 2, ou seja, vai ser 2 unidades de muito parecido. Agora, se eu vou de 10 para 11, qual é a diferença, qual é o efeito, né, dessa variação de uma unidade de 10 para 11 de responder uma proporção em muito parecido? Também é 1 vezes menos 2, também é um decréscimo de 2 unidades. Tá? Essa constância na variação causada por uma unidade de variação de x em y é a definição de linearidade. Tá? Pondo de outra maneira, a derivada, né, de y em função de x é igual para todo valor de x. Então, o efeito de mexer em x, né, o efeito que mexer em x tem em y é constante em todo o domínio de x. Isso é a definição de linearidade. Tá? Essa é uma relação linear. E eu estava falando bastante de relação linear, para poder falar da relação também que não é linear. Vamos começar vendo uma nos dados. Aqui, se eu tivesse interessado em saber qual é a relação entre o produto interno bruto dos países e a atuação desses países
das pessoas desses países respondendo perguntas no Stack Overflow. A figura que eu veria é essa aqui. E aí a gente vamos aplicar o mesmo... eu devia estar filtrando aqui fora os países onde eu não tenho dado, né? Para não saber o que eu estou fazendo aqui. Mas bom, agora ficou mais claro. Vê como a figura ela é um pouco diferente. Ainda existe uma relação positiva. Os pontos mais à direita eles tendem a estar mais para cima, né? Ou seja, os valores maiores de GNI estão associados com valores maiores em geral de atuação dos países, né? Mas agora eu não tenho uma relação tão clara linear. E a forma de entender isso é vendo que, né, quando eu vou de 0 para... que unidade é essa aqui? Quando eu vou de 0 a 10 mil, os pontos eles crescem muito rapidamente, eles têm uma velocidade de crescimento muito alta. Mas quando eu vou de 5 mil para 60 mil, também anda, né, 10 mil aqui, unidades, um quadradinho desse aqui. Quando eu ando nesse primeiro quadradinho, os pontos sobem muito. Quando eu ando um quadradinho aqui na frente, os pontos sobem pouco. Então, a variação causada, né, por o mesmo delta no x, ela é diferente para o y quando o x é baixo do que quando o x é alto. Uma variação em valores baixos de x tem mais efeito, nesse caso aqui, do que uma variação em valores altos de x. A variação aqui na região, no domínio, né, na faixa de valores altos de x, afeta pouco o y comparado com a variação com valores baixos de x. Essa diferença de variação do y em função do x é a definição de não linearidade. A não linearidade ela pode assumir infinitas formas, né? Como eu falei para vocês, ela pode ter aquele formato de ir crescendo e depois diminuir, poderia ser o contrário, poderia ser um S, poderia ser um X, poderia ser qualquer formato que a geometria conhecer, a geometria 2D aqui, conhecer para esses pontos. Tá? Nesse caso aqui, ela é um formato desse tipo aqui. Como é que a gente interpreta isso no domínio da questão aqui, né? Quando um país, a diferença de um país que tem um GNI muito baixo, assim, entre os menores, para um que tem um GNI um pouco baixo, ou médio aqui, essa diferença é muito grande. Mas a diferença entre os ricos ela é pequena. Sair de poucos recursos para algum recurso causa muita diferença. Mas sair de muitos para incrivelmente muitos causa pouca diferença. Isso, aliás, é uma coisa super recorrente. Tá? Não linearidade é muito comum e é particularmente comum quando a gente fala de dinheiro. Né? Em muitas situações, você não ter dinheiro, né? Você não tem dinheiro e aí ter algum dinheiro causa muito efeito no seu bem-estar, saúde, capacidade de compra. Mas, assim, a diferença de quando você sai de ter, digamos assim, na conta R$100 para R$1.000, ela é muito maior do que a diferença de você sair de R$100.100 para R$100.001. Em ambos os casos a diferença foi de R$900, mas não faz tanta diferença, não muda tanto a sua vida se você já ganhar mais 1.000, se você já tem 100.000. Faz muita diferença ganhar os primeiros 1.000. Tá? E esse é o sentido de não linearidade do efeito do dinheiro, por exemplo, no bem-estar, na sua capacidade de compra do seu básico, dos elementos básicos que você precisa. Tá? Não linearidade aqui no sentido de que a relação primeira ela causa um grande impacto e depois ela vai diminuindo. Ela pode ser assintótica, ela pode ser logarítmica, ela pode ser exponencial negativa, pode ter muitas formas para essa relação existir, mas de maneira geral ela tem esse formato de curva, né, e de desaceleração no crescimento. Assim como nos casos anteriores, eu estou examinando os 4 aspectos aqui. Tá? Estou examinando o formato da distribuição, que é esse formato não linear, né, de desaceleração, crescimento sublinear. Eu tenho uma intensidade da relação, que está determinada pelos pontos serem mais próximos ou mais longe de uma linha perfeita, que nesse caso aqui seria uma curva. Né? Eu tenho um sinal, a relação ela é de maneira geral positiva, embora em alguns momentos ela seja... ela causa um crescimento mais rápido, em outros momentos ela causa um crescimento mais lento, mas ela é positiva, ela é de maneira geral monotônica. E eu tenho também pontos extremos, pontos fora da relação. Esse ponto aqui, próximo ao 25.000, é um país que tem uma atuação muito baixa comparada com os demais países que têm mesmo
produto interno bruto dele. Você tenta ver a nuvem assim, tenta ver quem está longe, né, salpicado, longe da nuvem de pontos, longe do grupo de pontos, ou da relação que você traça visualmente, imaginariamente aqui no meio dessa nuvem de pontos. Relações não lineares, elas são muito comuns, como eu falei, e eu quero mostrar um outro passo aqui da visualização de dados ainda, que é muito usado para examinar esse tipo de relação de não linearidade nos dados. Em geral, a gente pode observar melhor a relações não lineares se a gente usa escalas também não lineares. Se a gente usa uma escala que não é aditiva, uma escala que não dá a mesma importância para a diferença entre 0 e 1000 que ela dá para a diferença entre 100.000 e 101.000. É uma escala que dê mais importância ao 0 a 1000, né, e menos importância ao 100 ao 101.000. Ela vai me ajudar a ver os dados aqui com um crescimento mais constante, visual. Aqui vai ser mais fácil de inspecionar, né? Quando eu pego um problema mais complicado e eu reduzo ele a um problema mais simples, ele fica mais fácil de entender. Se eu pegar uma relação não linear e eu reduzi-la a uma situação de observação linear, ela fica mais fácil de entender. A escala que dá pesos diferentes, né? A escala mais comum para dar pesos diferentes a variações diferentes é uma escala onde eu, ao invés de observar diferenças subtrativas, né, quanto x vai para a direita, x2 está mais à direita, x1 depende do valor de x2 menos x1, que está acontecendo aqui, né? A diferença entre cada dois ticks desse aqui, a subtração entre dois elementos vizinhos dos ticks, ela é sempre constante aqui. Essa é uma forma de ver o mundo, de ver os dados. Outra forma é tentar manter constante aqui ticks que têm uma relação de divisão semelhante. Então, deixar tal que x2 sobre x1 seja sempre constante. O andar para a direita aqui vai ser um efeito de multiplicação e não um efeito de adição ou de subtração, dependendo de como você quiser examinar aqui. Eu vou fazer isso na prática aqui, e aí eu acho que fica mais claro de visualizar o caso concreto. Vou visualizar o mesmo dado, mas agora numa escala logarítmica de x, tá? Do eixo horizontal aqui. E aí, olha, primeiro efeito aqui, a relação agora ficou muito linear, né? Está muito mais parecida com uma linha reta. Agora a relação entre os pontos, a nuvem de pontos, senta muito mais claramente em cima de uma linha reta aqui, do que aqui em cima, onde ela parece estar numa curva. Então, essa linha reta ela é uma relação linear entre x e o log, entre y, no caso aqui a atuação, e o log x, o log GNI. Olha como, isso aqui é 1000, né? 1 vezes 10 é a terceira, notação científica, 1000, 10.000 e 100.000. Tá? Ou seja, pouco, médio e muito. Não no sentido de subtrativo, mas no sentido multiplicativo. A diferença, né? 10.000 sobre 1000 é a mesma coisa que 100.000 sobre 10.000. Então, esses pontos aqui, eles são 10 vezes, eles têm um GNI 10 vezes maior do que esses pontos aqui bem à esquerda, e os pontos lá da direita têm um GNI 10 vezes maior do que os GNIs do meio. Tá? Mas interessante de ver que a relação fica linear. Por que essa relação fica linear? Porque o que está acontecendo aqui é que, se existe uma relação linear nessas variáveis nessa escala, então existe uma relação linear entre a atuação e o log de GNI. Na base 10, mas a base não for tanto importa, tá? Pouco importa. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que a atuação cresce de maneira logarítmica com o produto interno bruto dos países. Não cresce de maneira linear, cresce em função do logaritmo do GNI. A função que descreveria uma reta bem aqui seria a atuação é igual a mais B vezes o log 10 do produto interno bruto. Não se preocupe muito por enquanto com essa equação, mas veja como a gente observa uma relação mais linear quando a gente olha o logaritmo. E o que quer dizer isso, Nazarena? Isso quer dizer que, olha, existe uma relação linear tal entre a atuação e grandes mudanças no produto interno bruto dos países. Se eu multiplico por 10 o produto interno bruto do país, eu causo um crescimento na atuação que é constante. Se eu multiplico por 10, eu vou mais ou menos de 0,4 para 0,5 aqui. Ó. E se eu multiplico por 10 de novo, o produto interno bruto, eu vou de 0,5
para o ponto 6, mais ou menos aqui, né? Grosso modo, não é exatamente isso, mas dá para ver que aqui fica mais ou menos constante o crescimento em função de multiplicações no GNI, não de somas, né? Não de aditivo, não é que eu cresço 5 unidades, eu multiplico por 5, multiplico por 10, multiplico por uma constante que me interessa. Esse é o sentido de entender a relação logarítmica, né, entre essas duas variáveis aqui, que é uma forma de entender também a relação exponencial. O logaritmo é o inverso do exponencial, a gente vai chegar no exponencial em outros exemplos. Mas agora, ver como eu consegui perceber uma relação entre as duas variáveis. Ela não era linear, eu consigo entender que existe uma relação linear com uma transformação no produto interno bruto, né, observando o produto interno bruto em outra escala, mudando os valores dela, né, e isso muda a forma de eu entender os dados, ou me ajuda também a entender os dados. Essa coisa de transformação, deixa eu exemplificar ela aqui para encerrar esse exemplo. Se eu executo aqui, crio uma nova variável, GNI log igual a log 10 GNI, e depois eu ploto, visualizo, não mais o GNI, mas o GNI log. Opa, eu tenho que tirar essa escala aqui, uma escala linear. Isso aqui é o log, tá? Na base 10, 10.000 o log de 10.000 é 4. Você pode dar uma revisada lá no logaritmo, isso é simples de ver. Na base 10, né, o log de 1000 é 3, porque 10 elevado a 3 é igual a 1000. 10 elevado a 3 é igual a 1000. É isso mesmo, né? 10 elevado a 3 é igual a 1000. Desculpa aí o lapso aritmético momentâneo. E aí, mas vê que é a mesma coisa, né? Eu estou observando aqui o log numa escala linear ou o valor original numa escala logarítmica. Ambos produzem o mesmo efeito geométrico, que é a mesma relação linear entre as duas variáveis e são equivalentes. Tá? Em algumas situações a gente vai transformar, em outras a gente vai usar a escala de log. A escala de log ela é uma ferramenta muito útil na visualização de dados, particularmente na visualização de relações não lineares. É muito importante que você tente se familiarizar com ela, que você vai experimentando com ela, procure ler um pouco mais, revisar o logaritmo, entender aplicações disso. Está muito comum depois da pandemia de Covid-19, né, onde o crescimento exponencial de casos e de mortes levou todos os meios de comunicação a usar escalas de log em algum momento. Mas é legal, e isso mostra a utilidade aqui, mas é legal também revisar a intuição e examinar as aplicações disso. Bom, com isso a gente vai encerrar a exploração visual de relações. Tá? Nós descrevemos esses 4 aspectos importantes para uma relação: o formato, o sinal, a intensidade, né, e o exame de pontos extremos, de pontos que fogem à tendência. Nós vimos exemplos de relações positivas, negativas, mais fortes, mais fracas, lineares e não lineares. Vimos pontos fora da curva, né? E espero que com isso a gente esteja criando um repertório também para descrever a covariação, a correlação entre valores de duas variáveis, usando nesse momento aqui, né, o método de visualização de dados para explorar essa relação de maneira detalhada. Esse é o mesmo processo que a gente fez para explorar distribuições, né, em vídeos anteriores, em momentos anteriores do curso. A seguir, nós vamos formalizar sumários estatísticos dessas relações que, em algumas situações, vão nos ajudar também a quantificar, a descrever aspectos dessas relações. A gente faz isso no próximo vídeo. Até lá!